Alunos e alunas do sétimo ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Alex e estou aqui novamente com vocês, com essa web aula, para a gente falar de um tema muito importante. Inclusive, nós estamos iniciando, o primeiro bimestre, assim, com conteúdo novo. A gente estava fazendo revisão, então acredito que de agora em diante, a gente vai estar aprofundando realmente o conteúdo do sétimo ano e eu espero que vocês compreendam o que o professor vai falar. De início, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que o professor fala. Eu quero que vocês, quando for assistir a nossa aula pelo Google Meet, né, a nossa live e também esse vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, não faça outras coisas a não ser foco no que o professor está propondo. Pegue o seu caderno, faça as suas anotações. Se você tiver dúvida, pode me procurar. Eu estou aqui para ajudar vocês. Mas é preciso que vocês também tenham foco e tenham compromisso com os estudos de vocês, tá bom? Então, eu vou iniciar hoje falando sobre modernidade, né? O que é a modernidade? A gente vai fazer uma introdução sobre o que é a modernidade. Bom, eu vou usar com vocês essa apostila chamada, né, de Introdução à Modernidade. Na verdade, nós temos uns tópicos aqui que nós vamos estudar no primeiro bimestre. Esse conteúdo não tem no livro de vocês, por isso o professor fez essa pequena apostila, que inclusive eu vou colocar para vocês no GR8 para vocês acessarem, tá bom? Então, alunos, vamos falar hoje sobre a introdução à modernidade, o que é modernidade. Então, hoje nós vamos falar da página 2 e 3. Se você tiver com ela em mãos, abram, por favor. Bom, alunos, olha só. Introdução à modernidade. Quando o professor falou para vocês sobre história e fontes históricas, é importante a gente saber por que a gente estuda história, né? Porque história é importante a gente ter conhecimentos de fatos que aconteceram nos nossos antepassados. E eu sempre faço, né, uma linha do tempo para a gente poder entender o que é o estudo desses períodos da história. A gente começa, né, da pré-história. A pré-história é quando praticamente acontece, né, tudo que acontece antes do aparecimento da escrita. E dentro da pré-história, a gente estuda o período paleolítico, o período neolítico e também o período da Idade dos Metais, ok? Então, você já sabe o que de fato são esses períodos, ok? E quando a gente passa para a linha do tempo novamente, a gente vai para a Idade Antiga, que é o momento que inicia o quê? Né? A escrita. Depois a gente tem a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, o qual nós estamos vivendo hoje, os dias atuais, certo? Então, eu quero que vocês entendam o que é modernidade. Nós estamos vivendo hoje a modernidade? Nós estamos no período da história da modernidade? Pense bem, verifique com você mesmo, será que nós estamos no período da Idade Moderna? Olha só, se você respondeu que está vivendo, você errou. Por quê? Porque nós estamos na Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea, ela começa com a Revolução Francesa, em 1789, até os dias atuais. Mas a gente confunde mesmo, né? Por quê? Porque quando a gente fala de modernidade, é tudo que é moderno, as tecnologias, é tudo que melhora a condição de vida de cada um de nós, não é verdade? Pois bem, quando a gente fala de modernidade, isso está certo. Mas de acordo com o período da história, nós estamos vivendo o período da contemporaneidade, ok? A idade contemporânea. Bom, alunos, o que é modernidade para você?
o que é ser moderno? A modernidade, conforme está na apostila, é um período de tempo que se caracteriza pela realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. Então, eu posso dizer que a modernidade é a realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. Eu posso dizer que a modernidade ela caminha com a contemporaneidade. Justamente por quê? Porque foi no período da Idade Moderna que tudo começou a mudar. Né? Nós estávamos na Idade Média, a idade praticamente onde tudo não se podia fazer, né? Conhecido aí a Idade Média como o período das trevas, né? A gente sabe que esse período da Idade Média foi um período muito complicado, né? As pessoas, elas não tinham um segmento, elas não tinham aí, né, vontades próprias. Elas dependiam exclusivamente das autoridades, né, do rei, do clero, né, da igreja e também da nobreza. Então elas tinham olhos somente para essa classe social da época. Elas trabalhavam muito para poder pagar imposto para sustentar os privilégios dessa classe elitizada. Então, a Idade Média foi uma idade um pouco conturbada. Veio a Idade Moderna e começou a mudar tudo praticamente, né? E a gente vai estudar sobre o Renascimento e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Renascimento quer dizer nascer de novo, né? Então, aqui na Idade Moderna, vai nascer de novo, né? Vai nascer um novo tempo, vai nascer novas oportunidades para o povo, para a população. Os pensadores vão influenciar muito nesse período aqui, tá bom? Então, a modernidade é isso, é algo, né, real, é algo que vai trazer para a população melhores condições de vida, tá bom? Então, e quando a gente fala aí, ó, ao tratarmos da era moderna, pré-moderna ou ainda a pós-moderna, fazemos referência à ordem política, à organização das nações, à forma econômica que essas adotaram e inúmeras outras características, né? Então, a política é o que rege cada um de nós, né? Nós somos governados por políticos, né? Seja ele presidente, seja ele governador, seja ele prefeito. Então, nós somos governados por esses políticos. E esses políticos, de fato, né, essa política, né, essa ordem política, ela requer o que? Uma organização das ações, ela vai interferir na forma econômica e tantas outras coisas que vai acontecer que vai depender de política. Hoje nós somos, na verdade, dependedores da política, né? Porque nós temos, né, um governante e é esse governante que vai estar governando o nosso município, nosso estado, nosso país. Então é ele que vai cuidar da nossa cidade, é ele que vai cuidar da infraestrutura, é ele que vai cuidar da saúde, é ele que vai cuidar da educação, é ele que vai cuidar praticamente de tudo dentro de uma cidade. Então, tudo que uma cidade precisa é o governante que está ligado à política é que vai fazer. Então, a gente pode dizer que a modernidade ela tem que acontecer, ela tem que caminhar praticamente junto com este novo jeito de governar, com este novo jeito de fazer política. Então é isso que é importante, tá bom? Então, alunos, a gente pode dizer que a partir do momento que nós temos uma ideia do que é modernidade, é que a gente vai entender esse processo, né? Eu sei que vocês estão no 7º ano, às vezes eu vou estar falando de assuntos aqui que a gente vai só ver no 8º ano, mas eu já quero dialogar com vocês para que vocês, quando for
estudar lá no 8º ano, você já tenha conhecimento que o professor já falou, né? Então, o que é modernidade de fato? O que se trata a modernidade, né? A gente pode dizer que a modernidade foi um período influenciado pelo iluminismo. Uai, professor, o que é iluminismo? O senhor não falou isso pra gente. Eu falo agora. É conteúdo do 8º ano, mas você já tem que ter uma familiaridade com o iluminismo. O iluminismo, alunos, foi um movimento de ideias que surgiu entre o século 17 e 18 na Europa e que continua influenciando o mundo atual. Esse movimento de ideias, o que seria? Os pensadores iluministas, eles diziam que era somente pela razão, era somente o homem usando a razão, é que eles chegariam à luz, chegariam ao conhecimento. Então é pelo conhecimento que nós podemos compreender o mundo, nós podemos compreender, né, o que se passa neste mundo. E aí eu posso dizer que o iluminismo é o período em que o homem passa a se reconhecer como um ser autônomo, autossuficiente e universal, e a se mover pela crença de que, por meio da razão, que eu falei para vocês agora há pouco, se pode atuar sobre a natureza e sobre a sociedade. Então é usando a razão que eu vou chegar, né, ao desenvolvimento. É através da razão que eu vou compreender os fatos que estão acontecendo agora, né? Eu posso dizer que é usando a razão que o homem descobre e reconhece os seus direitos. E é comum, aluno, a gente escutarmos, né, ou nos referirmos à nossa realidade como moderna, que foi o que eu falei para vocês no início da nossa aula. O tempo já é tão naturalizado em nossa língua que passou a ter o mesmo contexto de contemporâneo. O que coexiste em um mesmo período de tempo. Mas você, aluno, entende o que é ou o que nos referimos quando tratamos de modernidade? Você sabe o que é modernidade? Então, a modernidade de fato construiu-se um meio, né? Ela construiu-se em meios a conflitos ideológicos da razão objetiva instrumental, utilizada como fundamento de abordagem de questões do pensamento humano e de sua realidade. Então, sempre questionando, né? Então, esses questionamentos é fruto do pensamento iluminista, é fruto daquilo que os nossos pensadores iluministas deixaram, que é somente usando a razão que nós chegamos, né, ao conhecimento. É por isso que eu disse para vocês da Idade Média, um povo que vivia praticamente, né, aí a serviço do rei, a serviço do clero, da igreja e a serviço da nobreza. Então esse povo, eles começaram a pensar, esse povo começou a usar a razão para poder entender os fatos daquela época, certo? E a gente pode dizer que os estados modernos, tais como os conhecemos, eles foram formados a partir dessa lógica de exclusão e inclusão. A busca pela ordem, determinando o que nos é comum e o que não é. Tomou forma na segregação estamental de território dos países que temos hoje espelhados, né, praticamente aí pelo mundo
e espalhou-se por todos os redutos das sociedades modernas. Os conflitos entre ideias socialmente aceitas e tudo que é diferente foram as marcas das sociedades modernas. Então a gente pode dizer que o tempo ele trouxe a modernidade para todos nós. O tempo ele é, na verdade, um período fantástico. A cronologia, quando nós usamos ela na história, a gente percebe que o tempo ele foi evoluindo, a gente percebe que o tempo ele foi se modernizando. É por isso que hoje nós estamos no período da Idade Contemporânea e nós pensamos que estamos na Idade Moderna, justamente porque a Idade Contemporânea ela veio praticamente aí junto com a Idade Moderna, né? Houve um acontecimento, a Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa aconteceu de fato, é um assunto que vocês vão estudar no 8º ano, mas essa Revolução Francesa ela veio para quebrar, né, esse autoritarismo do antigo regime, né, esse poder absolutista do antigo regime. Quem era o antigo regime? Eram os reis. Porque o antigo regime, o rei, ele acumula o poder em suas mãos, ele acumula aí o poder executivo, legislativo e judiciário em suas mãos e só ele quer fazer. A partir do momento que houve a Revolução Francesa, houve de fato o que? Essa quebra de autoritarismo, né? E aí então a Revolução Francesa ela trouxe para nós o que? Uma nova história, um novo capítulo para a história da humanidade. Nasce então a Idade Moderna, nasce então o período que o homem vai começar a pensar, nasce então o período da ciência, o período da tecnologia, é onde o homem vai realmente colocar em prática aquilo que ele pensou, aquilo que ele planejou. Por quê? Porque as ideias iluministas contribuíram para que ele pudesse, então, usar a sua razão e colocar em prática todo o seu pensamento, tá bom? Bom, alunos, eu espero que vocês tenham entendido essa introdução à modernidade. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Não esqueça, faça suas anotações, organize seu caderno, que eu vou depois dar um jeito, dar uma olhadinha nele, tá bom? Lembre-se, pode contar sempre comigo, que eu estarei aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.